E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo com mais um review, mais um programa especial onde nós apresentamos para você material de qualidade da palavra de Deus. O que não é bom, só se for uma coisa muito ruim, aí nós vamos falar que é ruim mesmo. Mas se for um material bom, vai estar aqui no review do Nascido de Novo. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para nós entendermos a história da nossa fé, a história toda desde o último apóstolo até os dias de hoje. Como a igreja chegou nesse ponto? Como foi a caminhada da igreja de Cristo? Será mesmo que a igreja de Cristo está ligada lá atrás? Será que ela está ligada lá atrás mesmo aos apóstolos, a Cristo? Ou será que caíram de paraquedas? Ou, como disseram, que Paulo só pegou um cara que era Jesus, que foi famosinho ali no meio dos judeus, e ele criou todas as doutrinas diferentes do que Jesus pregava. Como é que você rebate isso? Fala para mim. Como é que você vai mostrar, entendeu, que a nossa igreja, que a sua igreja, presbiteriana, Assembleia de Deus, luterana, como é que você vai mostrar que a tua igreja tem ligação lá com os apóstolos de Cristo, lá com o próprio Cristo, lá com o que está escrito no Novo Testamento? Como você vai fazer isso? Então, é aprendendo a história da igreja, e é para isso que serve a publicação de hoje. É uma das publicações que eu mais usei no meu seminário. É a publicação que mais me tirou de sufoco nesse aspecto, de ensinar para mim a caminhada que a palavra de Deus teve até hoje. Então ela vai tratar de todas as eras da igreja. Como que a igreja foi se misturar com Roma? Como que a igreja se misturou com o Império Romano? Como pensar isso? Porque muitos acham que a verdadeira igreja de Cristo é a igreja romana. Será que era mesmo? Será que a principal igreja era a igreja romana? Que realmente é o bispo de Roma, que era o principal? Você aprende com um material desse. Percebeu que eu falando sobre o material de história da igreja, eu já consigo englobar a boa apologética? O que é a boa apologética? Você conhecer a verdade para você poder defender sua fé. Viu como nós temos que aprender todas as nossas doutrinas, a história da igreja, para a gente não ser pego nas ciladas daqueles irmãos que vêm com a história, né? Não, você tem que ler os pais da igreja, que você vai ver que a igreja principal era a igreja de Roma. Será? Você vai saber disso, ó, estudando história da igreja. E é por isso que eu trago Cristianismo através dos séculos para você. É um livro muito importante, como eu disse, que me ajudou muito na minha época de seminário, e a gente não tinha ele na biblioteca do Nascido. Pra você ter uma ideia, quando eu estava fazendo seminário, eu emprestei esse livro aqui, eu fiquei com ele quase 2 meses. O dono, coitado, teve que vir me pedir o livro. Não, eu não ia roubar o livro dele, é que eu estava usando muito, tá? Então, é um material extraordinário que a Edições Vida Nova trouxe pra gente. Olha, um material incrível. Incrível. Então, vamos parar de bobeira e vamos lá ver o material. Mas antes, lembra que você tem um presente. Exatamente, um presente gratuito para você aqui no Nascido de Novo. Exatamente. Como é que está a tua leitura da Bíblia? Você entende o que você lê? Você tem conforto na hora da tua leitura bíblica? E quando eu digo conforto, não é se é fácil a tua leitura bíblica, mas você tem segurança de que você está fazendo direito a tua devocional, a tua oração, a tua leitura da palavra. Você tem certeza que você está fazendo direito? Se você ainda quer aprender mais e quer ter uma leitura bíblica perfeita, aqui na descrição tem os 11 passos para sua leitura bíblica perfeita. Exatamente. Você tem um link aqui na descrição, clica nesse link, você vai para uma página que você vai adicionar o seu e-mail, você vai receber um passo por dia para que você possa estudar e colocar em prática, para mudar a sua leitura bíblica. É gratuito e você vai receber os estudos no seu e-mail. Clica aqui. E vamos lá ver o cristianismo através dos séculos, do Earl E. Cairns, o meu xodó em termos de história da igreja. Bom, aqui está O Cristianismo através dos Séculos, uma história da igreja cristã, do Earl E. Cairns. Essa obra é muito especial para mim, tá bom? Porque eu estudei muito de história da igreja, eu encontrei coisas aqui da história do cristianismo, a história da igreja,
eu encontrei coisas aqui que eu não encontrei de uma maneira tão aplicável, tão objetiva como eu encontrei nesse material. Quando me perguntavam sobre material a respeito da história da igreja, o que eu indicava para vocês? Indicava isso aqui, ó, História do Cristianismo, do Justo Gonzalez, que é uma obra magnífica? É uma obra magnífica. Outra obra que eu indicava, e que é uma pena que essa obra não está mais, que a gente não está mais encontrando, é qual? É esse livro aqui, ó, A Revolução Protestante, de quem? Do nosso querido Alistair McGrath. Que o que acontece? Ela trabalha desde o século XVI até os dias de hoje. Olha só que interessante. Então vem, ó, a tempestade se avizinha, o revolucionário por acidente Martinho Lutero, alternativas a Lutero, a diversificação da reforma, troca de poder Calvino e Genebra, o aparecimento do anglicanismo. Esse livro, ele é fenomenal. Mas o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar apenas a partir da reforma protestante, ele vai trabalhar até, olha, o pentecostalismo, ou seja, ele dá um escopo muito completo para a gente. E é uma pena que a editora Palavra não nos traga uma reimpressão desse livro e nem trabalhou tão bem esse livro. É um livro magnífico. A História Ilustrada do Cristianismo, pessoal, o que ele vai fazer? Olha só. Isso é um adendo antes de nós entrarmos no cristianismo através dos séculos para a gente contextualizar. Ele é em 2 volumes, ele é grandemente ilustrado, tem várias tabelas, entendeu? É um livro magnífico? É magnífico. Olha, então a gente vem, ó, parte 1, Era dos Mártires, parte 2, Era dos Gigantes, parte 3, Era das Trevas, a Era dos Altos Ideais, a Era dos Sonhos Frustrados, roteiros de leitura, entendeu? Então, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. Então, a História Ilustrada do Cristianismo, ele vem também desde o início, a Era dos Mártires, né? Então, ó, roteiro de leitura. Então, ele trabalha tudo isso. Aí, no segundo volume, é que nós vamos ter a Reforma. Então, é como se ele tivesse um volume a mais do que essa obra aqui. E o que acontece? Aí a gente vem para a obra que a gente está fazendo review hoje, que é esta maravilha aqui, que é o Cristianismo através dos séculos. O título original é Cristianismo através dos séculos mesmo. História do cristianismo. Então a gente começa. A história da igreja antiga, avanço do cristianismo no Império até o ano 100, a luta pela sobrevivência da antiga igreja católica imperial, do ano 100 até o 313, ó, Cristo ou César, Fábulas ou Sã Doutrina, Em Defesa da Fé, a Igreja Serra Fileiras, Supremacia da Antiga Igreja Católica Imperial, 313 a 590, tá vendo? Ó? Então, se a gente pegar aqui, ó, o avanço do cristianismo no Império até o ano 100, a plenitude dos tempos, sobre esta pedra, o primeiro ao judeu, também aos gregos, os livros e os pergaminhos, com os bispos e diáconos, até a página 67. Aí ele vem, ó, história da igreja medieval, história da igreja moderna, ó, aí tem tudo separadinho. Então, é um material, pessoal, que vai pegar até 1914, então, o cristianismo na América Latina do século XX, o declínio e expansão do crescimento da igreja, unidade evangélica na diversidade, o surgimento da organização ecumênica, declínio das teologias liberal, neo-ortodoxa e radical, a igreja na cultura mundial em transformação, ó. Reavivamentismo, missões e modernismo, de 1789 a 1914, e aqui, desde 1914, ele vai tratar até mesmo da igreja contemporânea. Então, é uma obra muito completa. Depois do sumário, a gente já vem para onde? A gente já vem para a lista de quadros e diagramas. Então, nós temos, ó, cronologia da história da igreja, concepções do final dos tempos, os pais da igreja, problemas na igreja, defesa da fé, mapas, olha, as viagens missionários de Paulo e sua viagem a Roma, figuras, fotografias e os créditos dessas fotografias. Olha, tem muita coisa. Ó. Aqui um prefácio do autor, prefácio à nova edição em português e uma introdução.
Aí ele vai tratar nessa introdução do que é história da igreja, porque muito se fala história da igreja. Ah, o que é história da igreja, etc. Se você quer algo que vai te dar de uma maneira mais clara uma noção sobre a evolução das doutrinas cristãs, é isso aqui, ó, que ele vai tratar o quê? Ele vai tratar da história, mas dando o principal foco no quê? De como as doutrinas cristãs evoluíram. Aqui você vai ter a história mesmo, como tudo aconteceu, o que é a história da igreja. Então, a história da igreja vai trazer para a gente um escopo de como a igreja cristã se constituiu. Ah, mas não é mais importante eu entender a questão da doutrina? Porque essa teologia histórica, ela dialoga com a teologia sistemática de uma forma muito clara, porque o escopo dela, o objetivo dela é qual? As doutrinas. Explicar para você como as doutrinas cristãs foram percebidas. Eu não gosto do termo organizadas ou desenvolvidas, como está aqui, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã. Não, eu gosto do jeito como elas foram percebidas, de como elas foram conhecidas, tá bem? Aqui, a história da igreja é importante, a história do cristianismo, como registro histórico propriamente dito. De onde veio a igreja? Ela veio do final, veio da Bíblia, veio lá de Atos. Então houve uma linha histórica a ser obedecida. Isso daqui é defesa da fé. Isso daqui é a gente saber de onde nós viemos. Isso é muito importante. Então, ó, a produção de uma história da igreja, elemento científico, elemento filosófico, elemento artístico, o valor da história da igreja, a história da igreja como uma síntese, a história da igreja como um auxílio para a compreensão do presente, a história da igreja como um guia, a história da igreja como uma força motivadora, a história da igreja como uma ferramenta prática, história da igreja como força libertadora, a organização da história da igreja, divisões da história da igreja, períodos da história da igreja antiga, 5 a.C. a 590 d.C., o avanço do cristianismo no império até o ano 100, a luta pela sobrevivência da antiga igreja católica imperial, e aí vem. Ó, história medieval. Ó, aqui a cronologia da história da igreja que nós vimos naquela lista. Ó. Então a gente começa, ó, Pentecoste, fundação da igreja, Concílio de Jerusalém, perseguição por Nero em 64, Igreja Católica 200, Édito de Milão, Concílio de Nicéia, Credo Niceno, Cânon do Novo Testamento, Carta de Atanásio, Cristianismo como religião oficial do Império, ó, concílios ecumênicos e controvérsia teológica. Vem tudo aqui, ó, desde o concílio de Nicéia até o concílio da Calcedônia, Édito de Valenciano, aí vem regra beneditina, fundação de Monte Cassino, Gregório I, Agostinho converte os ingleses, 597, surge o islamismo como novo inimigo do cristianismo, 622, Sínodo de Whitby, Inglaterra, sobre o papado, a Batalha de Tours, Poitiers, doação de Constantino, cerca de 750. Segundo a igreja diz, não, Constantino doou Roma para o Império Romano, né? A gente sabe. Começo dos Estados Papais por doação de Pepino. Império Romano de Carlos Magno, Sacro Império Romano até 1806. A Rússia aceita o cristianismo ortodoxo. Aí vem a cisma, igrejas ortodoxas, ó. Aí tem a setinha da cisma, olha só. Aqui em 1054, ó. Colégio dos cardeais para eleger o Papa. Começam as cruzadas e o escolasticismo. 1215, a transubstanciação. Tá vendo? Então a gente vai ter toda a linha do tempo da história da igreja, ó. História da igreja antiga, o avanço do cristianismo no império até o ano 100, ó, a plenitude dos tempos. Em Gálatas 4:4, Paulo chama a atenção para a era histórica da preparação providencial que antecedeu a vinda de Cristo à Terra em forma humana. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Marcos também indica que a vinda de Cristo aconteceu quando tudo já estava preparado na Terra, Marcos 1:15. O estudo dos eventos que antecederam o aparecimento de Cristo sobre a Terra faz com que o estudante equilibrado reconheça a verdade das afirmações de Paulo e Marcos.
Na maioria das discussões sobre esse assunto, esquece-se que não apenas os judeus, mas também os gregos e os romanos contribuíram para a preparação religiosa para a vinda de Cristo. Os gregos e romanos ajudaram a levar o desenvolvimento histórico até o ponto em que Cristo pudesse exercer um impacto máximo sobre a história de uma forma até então impossível. Ambiente. Contribuições políticas aos romanos. A contribuição política anterior à vinda de Cristo foi basicamente obra dos romanos. Esse povo, seguidor do caminho da idolatria, dos cultos de mistérios e do culto ao imperador, foi usado por Deus, a quem ignoravam, para cumprir sua vontade. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um senso de unidade da humanidade sob uma lei universal. Esse senso de solidariedade do homem, do império, criou um ambiente favorável à aceitação do evangelho que proclamava a unidade da espécie humana, baseada no fato de que todos os homens estavam sob pena do pecado e de que a todos era oferecida a salvação que os integra num organismo universal, a Igreja Cristã, o corpo de Cristo. Nenhum império do antigo Oriente Próximo, nem mesmo o Império de Alexandre, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade numa organização política. A unidade política seria a contribuição particular de Roma. A aplicação da lei romana aos cidadãos de todo o império era imposta diariamente a todos os cidadãos e súditos do império pela justiça imparcial das cortes romanas. A lei romana se originava da lei consuetudinária da antiga monarquia. Durante os primeiros anos da República, no século V a.C., essa lei foi codificada nas 12 tábuas, que eram parte essencial da educação de todo garoto romano, tá? Olha só. Aqui, mitraísmo, uma religião da antiga Pérsia e Índia. Mitra era o deus da luz e da sabedoria, que matou o touro sagrado. Do corpo moribundo do touro saíram todos os espécimes bons da fauna e da flora. A imortalidade era recebida através de rituais e de um rigoroso sistema ético. A seita era popular entre os soldados romanos. Plenitude dos tempos, contribuições intelectuais dos gregos. A moeda da época de Cristo. A moeda traz a efígie de Tibério César, que governou o Império Romano de 14 a 37 depois de Cristo. Contribuições religiosas dos judeus, monoteísmo, esperança messiânica, sistema ético, o Antigo Testamento, filosofia da história, a sinagoga. Os judeus também forneceram uma instituição que foi muito útil no surgimento e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Essa instituição era a sinagoga judaica, nascida da necessidade decorrente da ausência dos judeus do Templo de Jerusalém durante o cativeiro babilônico. A sinagoga se tornou parte integrante da vida judaica. Através dela, os judeus e também muitos gentios se familiarizaram com uma forma superior de viver. Era também o lugar onde Paulo pregava primeiro em todas as cidades por onde passou no itinerário de suas viagens missionárias. Ela foi a causa de pregação do cristianismo primitivo. De fato, o judaísmo era o pai da Gogos para produzir homens a Cristo. Gálatas 3, 23, 25. Avanço do cristianismo no Império de 100, a partir de 100, Capítulo 2, sobre esta pedra, a historicidade de Cristo, testemunho pagão, olha só. Afresco de um dos primeiros cemitérios cristãos, denominados catacumbas, mostrando o encontro de Cristo com a mulher no poço. Galeria central das catacumbas em Lucina. Os corpos eram colocados em buracos escavados nas paredes e um em cima do outro, ao longo de passagens estreitas. As catacumbas de Roma tinham centenas de quilômetros de túneis, cobrindo uma área de cerca de 240 hectares. Banquete eucarístico pintado numa catacumba. Testemunho judaico, testemunho cristão fora da Bíblia, o caráter de Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo. Concepções do final dos tempos, visão pré-milenista, amilenista, visão pós-milenista. Encarnação, cruz, milênio, era da igreja, segunda vinda, estado eterno. Amilenista, Israel, Antigo Testamento, igreja, encarnação e cruz, gentios, Novo Testamento, tribulação, anticristo, estado eterno, novos céus e nova terra. E aí vem a pré-milenista, encarnação da cruz, era da graça, arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda vinda, Armagedon e Armagedon, milênio, reino judaico na terra,
estado eterno. Então daqui que vem, pessoal, de que teríamos o novo templo, né? O terceiro templo, tudo isso. Os milagres de Cristo, o significado de Cristo, avanço do cristianismo no Império até 100, né? Primeiro ao judeu, a fundação da igreja em Jerusalém. Você está percebendo que está pegando desde lá de trás? A igreja na Palestina, também aos gregos, ambiente de Paulo, as viagens missionárias de Paulo e sua viagem a Roma, a obra de Paulo, propagador do evangelho, as publicações de Paulo, os princípios da teologia de Paulo, Dom Paulo como polemista, os livros e os pergaminhos. O Novo Testamento não é um pico isolado da literatura religiosa, ao contrário, é o ponto mais elevado de uma cordilheira de literatura religiosa produzida pela igreja primitiva. Suas formas literárias básicas, evangelhos, atos, epístolas e apocalipse, tornaram-se os modelos a partir dos quais os primeiros pais da igreja redigiram seus escritos. O que surpreende não é tanto o grande número de livros do Novo Testamento, mas sim o pequeno número deles diante da abundância da literatura religiosa da igreja primitiva. Lucas mesmo sugere a existência de vários evangelhos que circulavam quando ele, inspirado pelo Espírito, se pôs a escrever o relato da vida de Cristo. Lucas 1:1. Os pais da igreja, Ocidente e Oriente, ó. Clemente de Roma, olha aqui, ó, Inácio, Policarpo, Pseudo Barnabé, e aí vem, ó. Apologistas, ó, Ocidente e Oriente. Então, quando fala em pais da igreja, qual pai da igreja está se referindo? Do Ocidente, do Oriente, do terceiro século, segundo século, primeiro século, quarto século? Leitura epistolar, ó, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo. Agora ele vai pegar todos os pais. Então é uma obra, pessoal, maravilhosa. Ó, isso aqui, o pessoal que gosta do Código da Vinci, ó, fala dos reis carolíngios. Pipino de Heristal foi o primeiro desses prefeitos do palácio a reunir as posses divididas de Clovis. Aqui a gente já está no renascimento do imperialismo no Ocidente. Reinos medievais francos, Clovis 496, fim da dinastia, né? Prefeitos carolíngios do palácio, e aí vai. Carlos Martelo vai dar uma martelada, tem Pipino III, para quem gosta de salada, doação de Constantino, Carlos Magno e Luís. Luís Alemanha, Lotário na Itália e Carlos na França. E aí vem, ó, Império de Carlos Magno. Olha, essa obra é muito legal. Coroação de Carlos Magno. Homem de guerra, Carlos Magno expandiu seu reino até incluir a França, a maior parte da atual Alemanha, e a Itália ao sul de Roma. Depois de devolver o papado a Leão III, o Papa coroou o imperador aos romanos em 800 depois de Cristo. Avanços e retrocessos nas relações entre Igreja e o Estado, declínio do Império Carolíngio, os fracos sucessores de Carlos Magno, o princípio teutônico de herança, surgimento do feudalismo, ó, as invasões dos vikings, eslavos e magiares, invasões na Europa do século IX ao século XIV, olha só. Tem os mapas. Império de Otto o Grande, seus sucessores, 962 a 973. Renascimento do Império Romano. A Virgem e a Criança, um ícone do século XVI. A imagem da Santíssima Trindade, na Bósnia. Ícones sacros são tradicionais na Igreja Oriental. O cisma de 1054, consequências do cisma. Hagia Sophia, ou Santa Sofia, construída em Constantinopla em 535 a 537, foi originalmente uma igreja cristã. Depois se tornou uma mesquita e é agora um museu de arte bizantina. Os turcos que capturaram a cidade e a renomearam como Istambul acrescentaram os minaretes, as torres. Vista interior da Santa Sofia, mostrando a abóbada central. Cisma de 1054, igreja medieval, o clero regular, monges, militares, mendicantes, papas seculares, laicato, cruzadas, cristãos versus cristãos, muçulmanos, eslavos, seitas reformadoras, valdenses, que ainda existem, cátaros, igrejas góticas. Então, Igreja Universal versus Estados Nacionais Universais. Papa Gregório VII, a supremacia papal sob Inocêncio III, Henrique IV, uma controvérsia acerca da investidura laica. Henrique foi excomungado pelo Papa Gregório VII, que também isentou os súditos de Henrique de qualquer lealdade a ele. Henrique cruzou os Alpes com sua esposa e um filho, ainda bebê, para se encontrar com o Papa em Canossa.
mas este fez Henrique esperar fora do palácio descalço na neve durante 3 dias. O Papa Inocêncio III, como vigário de Cristo, Inocêncio acreditava ter o poder supremo na terra. Nesse quadro de Giotto, ele está conferindo a São Francisco autoridade para pregar. Soberano temporal versus soberano espiritual. Inocêncio III como cruzado, quarto concílio de Latrão. Papa Bonifácio VIII. Na luta constante pelo poder, o papado atingiu o ponto mais baixo durante o tempo do Papa Bonifácio VIII. Declínio do poder papal. Supremacia dos cruzados e reformadores. As cruzadas, as consequências das cruzadas, reforma monástica, que as cruzadas, segunda cruzada, Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, ordens militares, ordem cistercense, os frades, movimentos leigos de reforma, albigenses filosóficos, os valdenses puritanos, monasticismo inicial e medieval no mapa, supremacia do papado, saber e culto na Idade Média, a metodologia do escolasticismo. Assim como seu conteúdo deveria estar sujeito à teologia autorizada da Igreja Católica Romana, também a metodologia escolástica estava sujeita à autoridade da dialética ou lógica de Aristóteles. O cientista contemporâneo segue o método empírico da lógica indutiva e só enuncia uma verdade geral com base nos fatos, depois de uma longa observação e experimentação. A dialética ou lógica de Aristóteles é mais dedutiva do que indutiva e dá destaque ao silogismo como instrumento da lógica dedutiva. O filósofo dedutivo começa com uma verdade ou lei geral que não prova, mas pressupõe. Ela relaciona essa lei geral a um fato particular e da relação entre a lei geral e o fato particular tira uma conclusão que, por sua vez, torna-se uma nova lei ou verdade geral para ser relacionada aos novos fatos. Esse método foi tomado de Aristóteles pelos escolásticos. As verdades gerais da filosofia eram tomadas da teologia revelada. Assim, servindo-se da metodologia aristotélica, os escolásticos procuravam elaborar conclusões legítimas a fim de criar um sistema harmônico. Passagens da Bíblia, dos pais, dos cânones e credos e dos concílios e dos decretos papais foram concatenadas em numa ordem lógica. Aí vem tendências do escolasticismo, tentativas da reforma interna, aí vem, aqui a gente vai tratar de John Huss, olha o Wycliffe aqui, Savonarola, Concílio de Pisa, Concílio de Constança, os concílios de Basileia e de Ferrara. Aí a gente vem no capítulo 27, Lutero e a reforma na Alemanha, a formação de Lutero, a ruptura com Roma, tempo de separação. O cartunista pró-católico relatou Lutero como tendo 7 cabeças, sendo a da esquerda para a direita, de um feiticeiro, de um monge, de um pagão envolta por um turbante, de um eclesiástico, de um fanático com abelhas grudadas no cabelo, e a de um palhaço e a de um Barrabás culpado de incitação e motim. Só por Deus, hein? Tempo de separação. Aí vem Calvino, o Papa como alvo. A crítica tanto de João Calvino quanto de Martinho Lutero, que também discordavam entre si, como é retratado nesse desenho. Calvino, o Papa e Lutero. A teologia de Calvino, a vida de Calvino. João Calvino, um centro fundador do presbiterianismo no pátio da Escola de Genebra, na Suíça, ladeado pelos 4 síndicos. Genebra, na Suíça, as contribuições de Calvino, fé reformada na Suíça, fé reformada na Alemanha, na Hungria, fé reformada na Escócia, na Holanda, Henrique VIII da Inglaterra, Thomas Cranmer, reforma protestante sobre Eduardo VI, reação católica sobre Maria Tudor, bispos Latimer e Ridley na fogueira, quando o fogo estava sendo aceso. Latimer disse: "Ânimo e coragem, mestre Ridley, e seja forte." A conciliação sobre Elizabeth, Rainha Elizabeth I, os puritanos separatistas, ramificações dos puritanos, igreja estatal, puritanos da igreja anglicana ou baixa igreja, puritanos presbiterianos, puritanos congregacionais, separatistas, igrejas não estatais, Browne, Greenwood e Barrow, Smith, Hervis e Robinson, Of God, of Man, of the Devil, xilografura de um panfleto satírico de 1641, atacando William Laud. Oliver Cromwell lidera sua cavalaria.
A Contra-Reforma, o significado da reforma. Ali a gente vai, vamos correr, porque senão... Reavivamentismo, missões e modernismo. Aqui a gente já está em 1789 até 1914. Vida religiosa na Inglaterra, igreja anglicana. Reavivamento protestante transatlântico. Vocês veem vários diagramas aqui, vários gráficos. Ó. Reforma na Grã-Bretanha. Religião e reforma na Grã-Bretanha e Europa. William Wilberforce, evangélico que dedicou a sua vida à abolição da escravidão no Império Britânico. Uma lei abolindo a escravidão foi aprovada pela Câmara dos Comuns pouco tempo antes de sua morte, em 1833. Segundo avivamento na Europa. Lord Shaftesbury, aos 14 anos, dedicou sua vida ao serviço ao pobre. Sua babá foi a responsável pela sua conversão ao cristianismo. Charles Spurgeon, História da Igreja Moderna, 1517 em diante, né? Esforço missionário protestante inglês, crítica bíblica, aí a gente já vai começar, né? O materialismo, criacionismo versus evolução, surgimento e dissolução do liberalismo. Ó, aqui a gente já está declínio das teologias liberal, neo-ortodoxa e radical. Surgimento da organização ecumênica, evangelical versus ecumenismo liberal, tensão do novo liberalismo. Ou seja, vai tratar do liberalismo, fundamentalismo, de tudo bonitinho. Organizações para-eclesiásticas evangelicais, igrejas holiness, igrejas da santificação, evangelicais na ação social, movimentos evangelicais feministas, Papa Pio XII, atitudes de mudança entre os católicos romanos. E sempre você vai ver unidade evangélica na diversidade. A conclusão aqui, declínio e expansão do crescimento da igreja. Ó, crescimento da igreja. O cristianismo na América Latina, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo. Missionários evangélicos estrangeiros no Brasil, número de missionários na América Latina, tendências protestantes ecumênicas, tendências católico-romanas, população total e contingentes católicos, ano de 1980. E aí o que acontece? No final a gente tem uma bibliografia por capítulos, as leituras sugeridas de cada um dos capítulos, ou seja, é uma bibliografia bem completa. Aí tem a bibliografia básica, bibliografia adicional, por Sturz, tá vendo? E o índice geral. É um livro magnífico, pessoal. Cristianismo através dos séculos. Bom, pessoal, esse foi Cristianismo através dos séculos. Espero que eu tenha mostrado para vocês a grandiosidade dessa obra, tudo que ela tem para trazer para vocês. Entendeu? Aqui vocês vão ver, por exemplo, o declínio das teologias liberais, neo-ortodoxas, tá bom? Tem muita coisa importante aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como você sabe se a Igreja de Roma realmente foi tudo aquilo que falam? Não, a igreja veio pelos apóstolos e realmente a igreja de Roma é a descendente dos apóstolos. Realmente a igreja católica é a descendente da igreja de Cristo. Será que a igreja romana realmente era a principal e o bispo de Roma é o chefe, o cabeça, entre aspas, de toda a igreja? Como você explica isso em detalhes? Como você aprende isso? Você sabia que na época existia a igreja de Roma, mas existia a igreja de Jerusalém, existiam igrejas na Grécia, existiam igrejas no norte da África que eram muito mais importantes, muito mais sérias do que a igreja de Roma? Você sabia que a igreja de Roma ela só tem hoje o farol que ela tem por um único motivo? Porque ela se juntou com o poder secular, porque ela se juntou com o império e por isso ela se impôs goela abaixo da igreja? Você sabia disso? Agora, como você descobre isso? É muito bom você estudar uma obra dessa. Onde encontrar essa obra para comprar num preço bom, com a entrega garantida? O link está aqui na descrição. Mas, antes de mais nada, você tem que aprender a usar este material e vários outros materiais da história para você saber discernir o que é narrativa e o que é história de verdade. Exatamente. É através de um estudo, de um curso estruturado, que vai te ensinar história e geografia bíblicas. Olha só, história e geografia bíblica. Eu ainda nem estou falando de história da igreja, eu estou falando ainda da Bíblia, da época bíblica. Então um curso estruturado vai te dar todas as ferramentas para você seguir pelo caminho correto.
Então, num curso estruturado, como é o nosso Bacharel Livre em Teologia, que é um curso que vai do básico ao avançado da teologia, você vai aprender a estudar, você vai aprender a pegar os indícios, pegar as provas, fazer a pesquisa. Você vai aprender a pesquisar e através da pesquisa você vai chegar à conclusão do que é a verdade e o que é pura narrativa. Ou seja, o nosso curso, o Bacharel Livre em Teologia, ele não vai te dar o peixe na mão, mas ele te ensina a pescar. Você vai chegar à sua conclusão de acordo com a palavra de Deus e vai aprender a garimpar e a descobrir a verdade. Exatamente. E você, se você quiser se matricular no Bacharel Livre em Teologia, link está aqui na descrição, você ainda tem mais 10% de desconto no curso, no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, e ainda ganha um curso completo de capelania, que não tem nada a ver com evangelismo, viu? Capelania é onde você vai ajudar a pessoa que precisa de apoio espiritual. Então você vai aprender capelania pós-desastre, capelania hospitalar, capelania prisional, até capelania escolar e esportiva você vai aprender. E esse curso é um brinde para quem se matricula, para quem faz o nosso Bacharel Livre em Teologia. Tá bom? Então vem estudar com a gente, o link está aí na descrição com desconto para você. Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo review aqui do Nascido de Novo. E eu te amo muito. Fica com Deus.